Graça e paz a quem está nos assistindo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, para a honra e glória do Deus vivo. Estamos aqui. Nós vamos falar hoje, deixa eu abrir aqui, tem que mudar aqui o... Nós vamos falar hoje sobre um tema que parece comum, mas eu quero o auxílio dos amados no começo da mensagem. Assim, o que acontece em nossas vidas, aí fora, né? Aqui a gente tem um momento de reflexão, a gente vem aqui para buscar comunhão com o Pai, para ouvir e aprender da mensagem. Às vezes a gente não sente isso, ou não sabe que sente. Sentir não, a gente sente. Às vezes a gente não sabe que sente. Mas muitas vezes, ou quase sempre, que a gente vem aqui, a gente vem... Tá baixo, amado? Tá bom o som? Tá bom? Tá. A gente vem aqui para buscar o conhecimento, a reflexão, mas aquele momento de baixar a poeira. Baixar a poeira. Na pior das hipóteses, a gente vem aqui para refletir. E na melhor das hipóteses, entrar em comunhão com o Pai. Por isso que às vezes nas igrejas, as pessoas confundem muito os sentimentos. Daquilo que realmente... Qual é o propósito que leva as pessoas a irem à igreja? Eu queria que os amados me ajudassem assim. O que é capaz de tirar a nossa paz? O que é capaz de tirar a nossa paz? Eu vou falar uma coisa minha. Assim. Preocupação. Tira a minha paz. Quando eu estou preocupado com alguma coisa, a minha paz é abalada, porque aí eu não estou tranquilo. E isso é muito comum nas nossas vidas. O que mais? Preocupação. Vamos lá, me ajuda. Vocês vão falando, eu vou reproduzindo aqui. Só para a gente não perder tempo com os microfones. É uma palavra só. A minha é preocupação. Enfermidade, doença, tira a nossa paz. O que mais? Falta de dinheiro. Tô aqui. Eu estou esperando alguém se manifestar. Falta do din-din, né? Tá, a pergunta do Charles é a seguinte. Se a gente confia e é filho de Deus, por que a gente não tem paz? Por isso, esse é o tema. O nome do tema é Você Tem Paz. Porque muita gente vem para a igreja e não tem essa paz. Por quê? Então, assim, a gente estava falando, né? Se a pessoa procurar Quando a pessoa precisa procurar um advogado e um médico, é porque, tirando aqueles exames de rotina, né? É porque deu problema. Né? O advogado enrolou alguma coisa para se desenrolar, e o médico é porque é problema de saúde. É uma máxima aí. Quer falar, capitão? Pode falar. Ah, tá. Não, eu queria só essa palavrinha para a gente ir... Né? Então, preocupação, falta de dinheiro, doenças. Faz para um sentimento. Né? É a conversão intelectual, a diferença da conversão intelectual da conversão real que é no coração. Às vezes você conhece tudo. Né? Conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, reconhece que Deus é o Senhor, que Ele enviou Cristo. Está aqui, você sabe responder, está na ponta da língua, mas isso, tudo que vocês estão dizendo, que vocês colocaram aqui, é viver a vida de Cristo. Por isso que não é ao pé da cruz, não é ao lado de Cristo, é Cristo vivendo dentro da pessoa. Vou pedir aos amados que abram suas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 27. A palavra de Deus diz assim. Eu botei 3 versões diferentes aqui, tá? E vou ler as 3 para os amados. Uma versão diz assim, Cristo falando, eu lhes deixo um presente, a minha paz, a minha plena paz. E essa paz que lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Segunda versão, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou, como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Terceira versão. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração. Não tenham medo. Significado da palavra paz. Paz vem do latim, pax. Tranquilidade, ausência de guerra, ausência de conflito. A paz define-se por um estado de tranquilidade ou harmonia e pela ausência de conflitos ou violência.
que pode ser experienciado na vida pessoal, profissional, em família, com amigos ou até mesmo globalmente. Segundo Cristo, o mundo entrega um tipo de paz e Cristo entrega outro tipo de paz, porque ele falou assim, ó, eu vou te dar a minha paz. Não é a paz que o mundo te dá. Então, nós temos dois tipos de paz. É a paz que Cristo entrega e a paz que o mundo entrega. O mundo oferece alternativas sedutoras que tentam substituir sem sucesso a verdadeira paz. Vejamos 3 tipos de paz. Eu fui lendo, pegando todo esse que vocês falaram aqui, né? Está tudo aqui dentro. Ainda bem, né? Isso é muito bom. O nome disso é comunhão e ação do Espírito Santo na vida dos irmãos. Mas uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente sentir e outra coisa é a gente colocar em prática. É um processo. Processo administrativo, quem trabalha aqui sabe. Tem que sair de um lugar, passa por outro, sai da extração, vai para a produção, refinamento, linha de marketing, estratégia de venda. Lá na ponta do processo está o consumidor. Processo. Então, uma coisa é eu tomar conhecimento, outra coisa é eu sentir e outra coisa é eu viver. Por isso que eu, olhando, né, tudo isso, eu classifiquei aqui. Depois vocês podem parar para pensar se Palmieri poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. Sim, aqui cabe muito mais coisa, mas eu classifiquei a paz em 3 categorias. A paz que o mundo entrega. A primeira paz, o primeiro tipo de paz é a paz egoísta. Tem muita gente que se diz em paz consigo mesmo. Às vezes você vai levar a palavra, não preciso disso, eu estou em paz, está tudo bem, eu tenho uma vida. Não, eu acredito no que você está falando, eu acredito em Deus, acredito. Ele não sabe a diferença entre ser criatura e filho de Deus, ele não sabe a diferença de você ter uma vida cuidada e administrada pela ação do Espírito Santo que vive em você. Ele acha que tudo é a mesma coisa, que todo mundo nasceu, todo mundo é filho de Deus. Ele não sabe que o homem nasceu morto para Deus, que o homem vive morto para Deus, e o homem morre morto para Deus se não estiver em Cristo. Então, ele é um egoísta. Ele acredita realmente que ele tem a paz. Então, essa paz egoísta, ela não se relaciona bem com os outros. Mas eu pergunto, alguém consegue viver isolado do mundo, da sociedade? Ninguém consegue. Vivendo enclausurado em seu próprio mundo o tempo todo? Esse tipo de paz só dura o tempo em que a pessoa precisa se relacionar com o outro. Aí os conflitos se manifestam e a paz acaba. Então aquela pessoa que ela vive no mundo dela, o país está nessa bagunça que a gente está assistindo, as coisas estão aumentando, a humanidade cada vez se distancia mais de Deus, exclui Deus, né? Eu costumo dizer com os amados nas conversas que nós temos assim, como pode, gente? Qual o mal que há de se ter a Bíblia dentro das escolas, por exemplo? Qual foi o mal que Jesus ensinou? Nem julgar as pessoas ele veio. Qual é o mal de falar de Cristo, de Deus dentro das escolas? Arrancaram Deus das escolas. O país é laico. Legal. Então, ensinam-se coisas que faz com que as pessoas acreditem realmente que Deus não existe ou que Deus não seja necessário. E a pessoa começa a se isolar de tudo. Ela vai se isolando, ela não se conecta com o Criador. Muita gente não se conecta com a família. Tem marido que não se conecta com a esposa. Irmão que não se conecta com outro irmão. É dessa paz que eu estou falando. Ele acha que ele está em paz. Mas na hora que ele precisa se conectar com o outro, porque ninguém consegue viver sozinho, a paz dele acaba. Então a paz dele é dentro do quarto com a porta fechada. Ouvindo a música dele, mexendo nas coisas dele. Mas na hora que ele precisa se misturar, ele perde a paz dele. Às vezes nem nós não nos conhecemos. Porque é nessa hora que a gente... Puxa vida, eu não sabia que eu ia ter esse tipo de sentimento diante dessa situação. Então, às vezes, a gente, respondendo a vocês já sobre o tema, você acha que tem a paz, mas será que a paz que você tem é a paz que o mundo te oferece quando você fecha a porta do seu quarto e fica isolado? Ou é a paz que Cristo te dá, que você pode sair do seu quarto e enfrentar o mundo, porque o Espírito Santo vai cuidar de você e vai te entregar essa paz em meio aos conflitos? Essa é a primeira paz. A segunda paz é a paz hipócrita. Tem muita gente, né, que finge viver uma vida, que está em harmonia com suas relações no trabalho, na sociedade, mas longe das mídias sociais ou da presença das pessoas, onde todos são felizes,
A pessoa vive um eterno conflito em seus valores e estilo de vida que encontram ou traduzem em realização pessoal ou pacificam a sua alma. A verdade e a realidade jogam por terra esse tipo de paz. Quer dizer, é aquela pessoa que, quem olha, às vezes isso a gente vê muito na mídia social, né? E a gente olha e fala, nossa, que vida feliz que fulano tem. Aí você, por intermédio de alguém, alguma coisa, você descobre que aquela pessoa está passando um drama, o que não é bem assim, do jeito que ela coloca lá. Né? E você fala, puxa vida, não é esse tipo de vida que aparece aqui, ou que chega nos meus ouvidos. Aquela pessoa tem muito problema, tem muito conflito, mas na mídia social e para os outros ela faz questão de mostrar que ela vive uma vida feliz. Então, aí você pode falar, mas Palmieri, a pessoa não tem obrigação de dizer para as outras pessoas os dramas que ela vive. Não. E nem fingir que está tudo bem. Para mim está tudo dentro do meu balaio. A pessoa mostra uma vida aí de ostentação, nossa, que só está sorrindo, aparece, aí você vai conversar com a pessoa, ou alguém chega, fala uma coisa e fala, puxa vida. Então, às vezes a pessoa acha que é feliz, mas ela é feliz naquilo que ela transmite para os outros. Mas ela, com ela mesma, ela não está em paz. Então eu falei da paz egoísta, de quem não quer se relacionar e quando se relaciona com alguém, acabou a paz dela. Estou falando da paz da hipocrisia, que é aquela paz que o mundo entrega, em que você é feliz para todo mundo, mas você é infeliz consigo mesmo. E tem a paz pervertida. Essa sequer deveria ser chamada de paz, mas vamos lá. Ela representa o comportamento de quem convive bem com a depravação dos valores morais, com o declínio da decência, com a desmoralização do conceito de família, onde tudo é lícito. Deus não existe e o vazio da alma é preenchido com qualquer tipo de droga, seja ela sintética, lícita, ilícita ou virtual. Essa paz não tem afeição pelo eterno. A vida, para ela, né, é hoje. E a empatia, quer dizer, se colocar no lugar dos outros, depende. Depende. Se for conveniente para mim, eu vou me colocar no lugar do Amauri, tadinho do Amauri. Mas se não for conveniente, que o Amauri se lasque. Entendeu? Eu sou empático, sou de vez em quando. Só quando me convém. Ah, eu não quero esse tipo de governador governando o meu estado, porque ele é ruim. Ah, mas ele vai aprovar uma lei que vai favorecer você. Ah, então o governador é bom. Ele é muito bom. Mas os outros, todo mundo vai se lascar, só você vai se dar bem. Não estou nem aí para os outros. Então a paz dele é pautada no que interessa a ele. Certo? Geralmente, as pessoas assim, que têm esse modelo de paz, né, elas são desviadas moralmente, são desadaptadas sociais e inclinadas por tudo que é contrário à vontade de Deus. Nossa, fulano, nossa, mas ele vive em paz. Claro, pô. Ele está mergulhado no mundo dele. Ele não está preocupado com os... Então, esse aí vamos lá. A paz de Cristo não tem qualquer similaridade com nenhuma dessas paz que eu li aqui, nenhum desses três modelos de paz mundanos. O egoísta, o hipócrita e o pervertido. Por isso Cristo separa a paz que ele oferece da paz que o mundo oferece. Aí a pergunta que fica é, qual é o tipo de paz que nós temos dentro da gente? É a paz de Cristo? Ou é a paz da conveniência? Ou é a paz da hipocrisia? Ou é a paz pervertida? Que é aquela paz que não se, como o pastor gosta de usar o termo, né, coaduna, conjumina, né, que se conecta com a paz de Cristo. Há paz no mundo? Vamos dar uma olhada aí no livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 22. Isaías 48, 22 diz assim: não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Não há paz para os ímpios. Então, se você não tem paz, se a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, ainda não alcançou o seu coração, você não encontrou essa paz, joelhinho no chão e clamor. Clamor. Se você ainda convive... Nós vamos andar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos ler um segundo aqui. Mateus capítulo 10, versículo 34. Fazendo essa reflexão, isso aqui ficou bastante interessante também. Jesus diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Parece contraditório. A gente sabe.
mas a gente tem que falar. A palavra de Deus, ela traz divisão. Às vezes até com você mesmo, dentro de você. E aí a gente precisa ir lá a gente não vai, eu vou passar aqui por ele, lá no livro, na carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo, ele fala, depois eu vou ler esse versículo aqui, de que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, porque o mal que habita nele é que faz. Então Jesus, ele só dá paz, entrega a paz dele para os filhos dele. Por isso que ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer espada, porque haverá divisão. Paz só para aqueles que são filhos dele, filhos de Deus. A paz do mundo é para o mundo, é a paz hipócrita, é a paz pervertida, é a paz egoísta. Essa é a paz que o mundo tem. Mas que eles perdem essa paz quando alguma coisa acontece. E aí ele falou, puxa, aí vem aquele vazio. É por isso que a gente vê milionário pulando de prédio. Nunca se teve tanto adolescente com problema de perfil de personalidade, tomando remédio para isso, para aquilo. Nunca se teve tanto adulto convivendo com problemas internos e externos, quer dizer, relações interpessoais e intrapessoais. Quer dizer, ela não tem problema só com o outro, ela tem problema com ela mesma. Porque ela não consegue se conectar com a paz de Cristo. Às vezes ela até conhece a palavra, conhece o Evangelho, sabe o que Deus fez por ela através de Cristo, mas fica só aqui, não chega no coração e não vira atitude. Então, não há paz para os ímpios. Opa, se eu não tenho paz, eu sou ímpio? O que está acontecendo? Eu não tenho paz. Então a gente precisa colocar o joelho no chão. Senhor, me entregue da sua paz, porque eu estou sem a paz que vem de ti. Porque a paz do mundo não serve para mim, se esse for o seu caso. Jesus falou que nós vamos ler isso aqui também, teríamos aflições. Isso foi dito aqui também pelos amados, no começo. Primeira coisa que a gente precisa, pensando na paz, é ter paz com Deus. Você pode dizer, mas eu tenho paz com meu vizinho, eu tenho paz comigo mesmo. Você pode ter paz com todo mundo. Mas se você não tiver paz com Deus, você não tem paz, você não tem a paz de Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está justificado? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho. Então, para eu ter paz com Deus, eu só tenho paz com Deus se eu for justificado pela fé em Cristo. Então, eu preciso receber de Deus a fé, para eu acreditar que Cristo me atraiu no corpo dele, que eu passei pelo processo de morte, sepultamento e ressurreição com ele. Essa foi a promessa. Tá bom, mas eu sei. Eu sei que isso aconteceu. Mas isso foi revelado para você? Isso está no seu coração? Você conhece os 5 pilares do Evangelho? A sua atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Porque aí fora, dizem que Cristo morreu no seu lugar, que você precisa aceitar Jesus. Tudo isso não está de acordo com a palavra. A palavra diz que Cristo, a obra de Cristo foi nos atrair no corpo dele para destruir o velho homem, para nós morrermos para o pecado e ter uma vida santa. Vamos ser santificados pela ação do Espírito Santo. Essa é a justificação. Então, eu não tenho paz com o mundo, não tenho paz comigo mesmo, não tenho paz com as pessoas, eu não tenho paz com nada. Por quê? Primeiro eu preciso ter paz com Deus. E eu só tenho essa paz com Deus, só recebo essa paz de Deus se eu reconhecer, me ver, tomar conhecimento e pedir a Deus para que isso seja uma postura na minha vida. Quer dizer, eu sou um ser justificado, eu sou um ser que tem o Espírito Santo, eu tenho paz com Deus em meio às tribulações. Eu sou aquela casa que foi construída na rocha, que a tempestade vem, bate na minha casa e bate na casa do vizinho que está na areia, a casa dele cai. A minha balança. Porque balança. Tem hora que a gente balança, mas não cai. Porque Jesus falou que nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Mas eu preciso estar justificado. A paz de Cristo. A paz de Cristo é você ter conhecimento de que você nasceu morto, mas que nós somos reconciliados com Deus através de Cristo.
Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. A partir do versículo 14 diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar um muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos, as ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele nos reconciliou com Deus. Amém? Quer ler sem óculos, né? Aí eu vou começar a inventar palavra aqui. Assim ele nos reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, como os que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, do que Ele fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito Santo. Portanto, vocês não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Você tomou conhecimento que você foi justificado através de Cristo? Você tem paz com Deus? Porque esse é o começo. Esse é o começo para você realmente gozar da verdadeira paz. Depois você precisa ter paz com você mesmo. É impossível. Você vai receber a paz de Deus, você tem que ter paz com você, para você poder transmitir essa paz para outra pessoa. Carta aos Romanos, capítulo 8, por gentileza. Carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz assim, Carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. A minha versão é King James, é uma versão que ela é mais moderna, então ela é top. Pode ser que diferencie um pouco, mas é o mesmo, vai para o mesmo lugar. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Se a nossa paz é a paz hipócrita, é a paz pervertida e é a paz egoísta, isso aqui faz muito sentido, né? Porque a natureza humana, a que nasceu corrompida, sem a troca do coração, feito por Deus através de Cristo, o Espírito Santo, sem essa troca, não tem a paz de Cristo, não existe. Agora sim, nós vamos lá na carta aos Romanos, ainda aí, capítulo 7, versículo 15, a partir do versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, dessa questão. Carta aos Romanos 7, a partir do versículo 15. Não entendo a mim mesmo, essa versão é muito boa, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, como que uma pessoa assim vai viver gozando da paz que é Cristo? Me respondam. Quero que vocês me respondam onde está escrito que uma pessoa que vive assim, dentro da palavra, né? Porque a pessoa que ela tem a paz hipócrita, a paz egoísta, né? E a paz pervertida, ela vai tentar me convencer que ela tem paz sim, e ela pode viver assim com a paz do mundo. Não é a paz de Cristo. Então, eu primeiro preciso ter paz com Deus, aí eu preciso ter paz comigo. E se eu sei que a minha natureza é perversa e o desejo dela é da vingança, o desejo dela está conectado com as coisas do mundo, eu preciso rever a minha vida espiritual. Agora eu estou falando com os irmãos. Né? Se eu tenho essa dificuldade de me conectar com a paz de Cristo, ou ser alcançado por ela, eu tenho que ter a convicção, a humildade de falar assim, puxa vida,
se eu não alcancei ou fui alcançado por essa paz, que a gente não consegue alcançar ela, né? Se eu não fui alcançado por essa paz, Senhor, por misericórdia, coloque-se em mim. Coloque-se em mim, porque a paz que o mundo me dá é diferente da sua. Eu estou concordando com o Senhor. É muito diferente. Então eu preciso ter paz comigo. Mas às vezes a gente precisa se reconhecer culpado. Por isso que o Evangelho, né, a palavra de Gênesis e Apocalipse fala sobre isso. O homem precisa se reconhecer culpado. E às vezes a pessoa, mas eu não sou culpado de nada, eu não cometi nenhum crime. Não, você já nasceu criminoso. Aos olhos de Deus, você já nasce separado dele. Porque nós somos descendentes de Adão. A imagem e semelhança, não de Deus, mas de Adão. Aí é essa natureza aqui corrompida. Essa natureza não goza da paz de Cristo, goza da paz do mundo. Por isso que Jesus fala, eu vou te dar a minha paz, não a paz que o mundo te dá. A minha paz não é egoísta, a minha paz não é hipócrita, a minha paz não é pervertida. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu julgamento é o seguinte, o meu fardo é leve e ele é suave. E o terceiro é ter paz com o mundo. Então eu preciso receber a paz de Deus, para eu ter paz comigo e eu transmitir essa paz ao mundo. Como? Um mundo em conflito. Um mundo hipócrita, um mundo pervertido, um mundo egoísta. Esse é o mundo. É a paz deles. A paz deles é essa, não é a nossa. É assim que eles convivem. Porque uma sociedade é organizada, porque ela é organizada. O crime é organizado, a sociedade não vai ser organizada. Às vezes se organiza tanto que corrompe. Corrompe até, se possível fosse, os escolhidos. Porque a palavra diz que o amor de muitos vai se esfriar. Muitos, que se possível fosse, até os escolhidos seriam corrompidos. Nós somos escolhidos, nós temos a paz de Cristo. João 16, 33. Agora sim, Edna. João 16, 33. Edna e Denise, né? A palavra de Deus diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a paz do mundo é a hipocrisia, a perversão, o egoísmo. Jesus diz que venceu isso. E ele entregou para a gente a paz dele. E que nesse mundo nós vamos ter, sim, tribulações. Mas a gente não pode se esconder do mundo. Porque se tivesse que se esconder, Jesus teria dito assim para o pai: pai, pode levar os apóstolos aí. Pode levar, porque aqui não tem nada. Eles não têm o que fazer aqui, não tem nada para eles. Não, não, não. Pai, não o peço que os tire do mundo, mas que os livrem do mal. Então foi o pedido, a oração que Cristo fez ao Pai, para que eles, assim como nós, vivamos nesse mundo mal com a paz do mundo de Cristo. Qual é a paz que nós carregamos dentro do nosso coração? Porque é essa paz que a gente carrega e que vai mostrar para a gente, ou para o mundo e para Deus, quem nós somos realmente. Precisamos reconhecer que o mundo é uma máquina de problemas e aflições. Receber de Deus a paz que excede todo o entendimento é receber de Deus o poder e a capacidade para se relacionar com o mundo, cujo sistema jaz no maligno. Carta aos Filipenses, capítulo 4, por gentileza. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Diz assim. Carta aos Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis cuidadosos com coisa alguma, ou de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graças. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha a capacidade que a paz de Cristo tem na nossa vida. A gente vive num mundo cheio de aflição e cheio de problema, mas a paz dele é capaz de... O corpo humano é maravilhoso. Você come um pedaço de carne. A Mauri, Edu, são craques nisso, né? Não brinca em serviço, pitota. Uma carne, mastiga, e o estômago tem os ácidos que, né, vão lá e
decompõe aquele alimento, os nutrientes vão lá para o intestino grosso, intestino não sei o que lá das quantas, o corpo absorve todo o nutriente, sai aquilo que não presta. E o que é bom, o corpo retém. O corpo humano é maravilhoso. O Espírito Santo, porque Deus é inteligente, as pessoas subestimam Deus, julgam que Deus é ignorante, que Deus não existe. Como é que Deus é inteligente? Deus não ia colocar um Espírito Santo para cuidar da gente, burro. Burro é o homem. O Espírito Santo pega tudo isso que acontece aí fora, quando bate no nosso corpo, e ele entrega a paz de Cristo. Ó, Jesus falou assim, a cada dia basta o seu mal. Se os passarinhos, Deus cuida deles, não vai cuidar de vocês? Se vocês que são maus para com seus filhos, conseguem ser bons para eles, né? Imagina o Pai com relação a vocês. Então, é isso que ele nos entrega. Porque a paz dele excede todo o entendimento. A gente não vai entender mesmo. Como pode? Eu sair de onde eu saí, ser quem eu era, gostar das coisas que eu gostava, fazer as coisas que eu fazia. Eu estava confessando para os amados um dia desses que eu abri num canal, estava passando um show do Titãs. E, pô, eu fui jovem no Rio, pô. Eu conheci Titãs, Paralamas do Sucesso, fiz Blitz, uma série de bandas de rock do meu tempo que hoje a meninada aí curte pra caramba, né? Porque tinha muita coisa, e assim, era um som revolucionário, né? Era um som revolucionário. Todo jovem é meio revolucionário, né? Ele não tem um real no bolso, mas ele é revolucionário, né? Ele quer causar. Então, o show maravilhoso, a música maravilhosa, que áudio! Os Titãs voltaram a se apresentar pelo Brasil depois de muitos anos. E aí, aquelas músicas que eu cantava lá atrás. Aí eu fui prestando atenção na letra. Falei, nossa. Tem umas que são pura adoração ao diabo. Porque colocam em xeque a existência de Deus. Ofendem a pessoa de Cristo. E eu cantava isso. Está tudo implícito lá na letra. Então, se eu gostava de tudo isso e nem sabia que eu estava morto para Deus, e Deus me mostrou quem eu era e me mostra quem eu sou hoje, e eu não tenho a paz dele, e eu não consigo me relacionar bem comigo e não me relaciono bem com os outros, eu não sou sal na terra e nem sou luz no mundo. Que é isso que Deus espera de mim. E aí eu não vou viver em paz. A grosso modo, né, na prática, eu vou ser uma pessoa intranquila. Eu não vou me relacionar bem com as pessoas, com os meus filhos, com a minha esposa. Todo mundo aqui passa por crise, tá? Ninguém aqui é perfeito. Porque se a gente fosse perfeito, Cristo não mandava a paz dele. A paz dele é para corrigir essas imperfeições do corpo humano, da mente humana. Por isso que o coração tem que ser trocado. E a santificação é essa. Olha, você está passando pelos mesmos problemas que o mundo passa. Você pode até querer tomar posse de qualquer uma dessas paz que o mundo oferece, mas aqui resolve a minha. Aqui resolve a minha. Aí eu dei outro exemplo lá no encontro de casal, né? Já estamos finalizando, amados. Encontro de casal, que foi uma bênção. Mandar um beijão ao pastor Rodrigo, lá em Cravinhos, foi uma maravilha. Quem foi, eu acho que curtiu muito. E eu dei um testemunho lá que eu já dei aqui. Quando a minha esposa estava grávida, meus filhos têm distância de 2 anos entre um e o outro. A Bia estava amamentando e o Matheus era pequenininho. Maristela destruída, tadinha. Destruída. Você imagina, quem é mãe aqui sabe. Correr atrás de filho, amamentar, faz mamadeira, e a criança... Tem filho que não dá muito trabalho. Tem filho que dá muito trabalho. Tem filho que você só conversa, resolve. Por isso que é linda a psicologia moderna. Conversa com o filho, não pode bater. Conversa com o filho. Aí o filho cresce, manda na mãe, bate na mãe. Mata a mãe que a gente vê. Porque quem manda em casa é o filho. Esse aí, varinha da correção nele. Para ele entender desde cedo. Está escrito na palavra. Não estou mandando espancar filho. Varinha da correção. Left. Vixe. As varinhas de goiabeira da minha mãe secavam. Aí essa aqui não presta mais. Ela lá pegava outra. Toda vez que eu aprontava, vergão na perna. E eu só agradeço a minha mãe por ter feito aquilo. Então nós temos que entender. O filho precisa entender quem é que manda em casa. E quem manda em casa é o pai e a mãe. Pai e mãe não é amiguinho de filho. Pai e mãe é pai e mãe. Agora, vou fugir um pouco aqui só para dizer o seguinte. Se lá na frente seu filho tomar outra decisão,
aí a palavra está se cumprindo. Você vai ensinar para ele desde cedo as Sagradas Escrituras. A palavra diz que ele não vai esquecer. Ele não vai ter desculpa diante de Deus. Mas você não vai conseguir, na marra, carregar ele para o reino de Deus junto com você. Essa é uma decisão dele. Você vai ensinar, você vai mostrar. Essa decisão é dele. Por que você está falando isso, Paulo? Porque está escrito. Está escrito que Jesus veio trazer espada. Qual é a espada? A palavra. A palavra. Porque uns querem, outros não, e Deus respeita. Como que eu, pai, vou levar o meu filho na marra com 30 anos, por exemplo, para dentro da igreja para, como dizem aí, aceitar Jesus? Não, não funciona assim. Se você é pai de filhos que receberam a palavra e crê, e eles creram, olha, você é um abençoado. Se você é pai e mãe de um filho que não crê, você é abençoado. Quem não vai ser o seu filho que tomou a decisão dele. E Deus respeita isso. Porque respeita de nós, respeita na palavra dele, e nós não podemos tomar a frente, porque não tem procuração. Não existe procuração para novo nascimento. A gente fica triste. Por isso, quando as pessoas dizem que tem um segmento aí que insiste que haverá lembrança, mas a palavra diz que não haverá lembrança. Como que eu vou estar no reino, desfrutando da companhia da Trindade, ceando com o Senhor, sabendo que aqueles que eu amei estão no fogo do inferno, ardendo no lago que arde com fogo e enxofre? Combina? Combina isso? Ou não vai haver lembrança? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Como anda a sua paz? Sua paz com as pessoas e o meio que te cerca. Sua paz com Deus. Ou você tem a paz de Cristo e vive em paz, ou está se enganando, vendo o tempo passar, sofrendo, fingindo uma felicidade efêmera e se afligindo. Convivendo com conflitos internos, com as pessoas que te cercam e principalmente com Deus. A quem você, com alguma frequência, não entende, ignora, desconhece, culpa pelos seus fracassos e limitações e não tem comunhão. Quer dizer, a pessoa vive um eterno dilema. Ela vive um eterno dilema. Quando está bom, para ela está ruim. Porque tem um grande vazio dentro dela. E ela precisa preencher com a paz de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 14. Temos mais 2 versículos para fechar, Mário. Efésios capítulo 2, versículo 14. A partir do versículo 14 diz assim. Eu vou repetir, né? Esse é um versículo aqui, ó. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo. Ele derrubou o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses 2 grupos, uma nova humanidade. Assim ele nos reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto para vocês que estavam distantes, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Pelo Espírito de Deus recebemos a verdadeira paz. Romanos 8, 6, para fechar, amados. Esses 2 últimos versículos, eu estou repetindo versículos que eu li, para fechar. Diz assim, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Quem controla a sua mente? Essa é a questão. O campo de batalha de Satanás está aqui, ó. Ele só chega, ele pode chegar aqui, ele passa por aqui, vem para cá, mas é aqui que ele briga. É aqui que existe o confronto, a luta. E que nós, por isso que Efésios número 6, né? É a armadura de Deus. Você lê ali o que diz, ó, é capacete da paz, espada do Espírito, calçados no Evangelho da paz. É o elmo, né? O elmo é que protege. Então nós temos que ter a certeza, a convicção de que a paz de Cristo é capaz de nos fazer interpretar bem o que está acontecendo diante de nós. Como Jesus disse, né? Olha, astuto, você precisa ter
a simplicidade da pomba, mas você precisa ser astuto como a serpente. Ninguém vê uma serpente andando pela rua aí de bobeira. Serpente, ela está intocada observando. Vários estudos que eu fiz sobre esse tema, o que mais faz a minha cabeça é o fato de que a serpente reconhece o mal. Ela sabe que aquilo vai causar mal para ela, ó. Então você está vendo que vai causar mal? Opa, eu não vou por aí. Quando o diabo disse para Jesus assim, pula, porque você vai dar ordem aos teus anjos e eles vão te socorrer, porque está escrito também isso. Jesus falou, não, mas está escrito também que eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Então, o diabo, ele é um ser astuto. Ele vai criar e vai permitir que coisas aconteçam para que nós percamos a nossa paz. Mas se a gente tiver a paz de Cristo, a verdadeira paz, porque Ele é a nossa paz, aí a gente, antes de falar, a gente vai pensar. O coração vai processar o sentimento e a gente vai falar aquilo que edifica. Por mais injustiçado que você tenha sido, por mais ofendido que você tenha sido, esse tipo de sentimento também não é legal a gente alimentar dentro da gente. Entendeu? Porque isso aí só gera problemas que o corpo somatiza e amanhã viram doenças. Hoje também está um show aí de doenças autoimunes. Não tem explicação. Quadros clínicos terríveis, que as pessoas não sabem por que estão passando por tanto problema. É o corpo, amados, emitindo sinal, porque a cabeça não está trabalhando bem. Nós temos Cristo, nós temos a paz de Cristo, nós temos que tomar posse disso. Qual a paz que vive dentro de você? A verdadeira que é Cristo ou a paz do mundo? Amém? Até a noite, se Deus quiser. Oi, desculpa, fala. Peraí, Charles, primeiras damas. Podia ser. Tá aí, mais uma. Você pode botar aqui, paz fake. Qual é a paz fake? É essa, que parece que é de Cristo, mas não é. Ô, João, pode encerrar aí, tá? Graça e paz, amados, até a noite, se Deus permitir.